aqui brevemente falar um pouquinho do seu currículo. Talvez nós ficássemos a live toda aqui falando do seu currículo, mas vou destacar algumas coisas aqui. O doutor Irineu, ele é vice-reitor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, uma das mais importantes faculdades de medicina do país. É infectologista, com graduação, mestrado pela Santa Casa, com doutorado pela USP, com pós-doutoramento também pela USP. Tem vários livros publicados, capítulos, artigos, participação de bancas de mestrado, doutorado, enfim, uma larga experiência. E é nessa larga experiência, doutor Ineu, que a gente quer aqui conversar com o senhor. Abrir aqui para que o senhor possa falar um pouco, um panorama sobre essa questão da Covid, e depois a gente entra nas dúvidas, nos questionamentos, nas incertezas que vários profissionais de segurança pública têm a respeito de como lidar com isso, como continuar com sua atividade, fazendo o que é essencial, mas ao mesmo tempo se protegendo. Doutor Ineu, com o senhor a palavra. Então, boa tarde a todos, em especial um agradecimento ao coronel. Todos vocês sabem que a medicina, antes de ser biológica, ela é uma ciência humana. E nesse sentido, é muito importante o médico estar podendo chegar e se comunicar com a população, com os profissionais que estão no enfrentamento. A gente sabe que o profissional da segurança pública, o cotidiano desse profissional é lidar com situações complexas. E é justamente nesse enfrentamento à pandemia que a gente vai tentar trazer algumas orientações técnicas, alguns motivos pelo qual a pandemia está ocorrendo e até para facilitar esse enfrentamento. Então, é uma oportunidade que eu agradeço desde já ao coronel de estar aproximando a interface do médico, infectologista, com quem está lidando diariamente com a pandemia. Quem sabe o primeiro cenário a passar para vocês e reiterar é que não é a primeira vez que o mundo e nem os profissionais de segurança pública passam por uma pandemia, e não, infelizmente não será a última. Mas quem sabe se em breves minutos eu passar o porquê cientificamente ocorre uma pandemia, vai ficar mais fácil a gente entender o nosso posicionamento enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, para evitar a próxima. Então, tecnicamente falando, a pandemia não é um castigo, uma chaga, algo que estava para acontecer de qualquer maneira, mas ela foi ocasionada no mundo inteiro por razões específicas. Para o infectologista, toda vez que 5 fatores coexistem no mesmo período, uma pandemia ocorre. O primeiro fator é a facilidade das pessoas se aglomerarem, de viverem em aglomerações. Esse é o primeiro fator para ocorrer uma pandemia. Um contingente grande de pessoas no mesmo espaço. Isso acontece todo dia. Isso aconteceu em Wuhan, lá na China. Lá naquela província, 11 milhões de habitantes coabitam o mesmo espaço. Então, o primeiro fator para ver uma transmissão de doença infecciosa é a aglomeração. O segundo grande fator é a facilidade que existe hoje em dia de deslocamento. Hoje, com o transporte marítimo, aéreo, terrestre, nós conseguimos alcançar grandes distâncias que na época dos nossos avós era improvável. Então, esse é o segundo fator. E lá também em Wuhan, na China, a facilidade de transporte é enorme. Lá circularam, por conta do Ano Novo Chinês, mais de 1 bilhão de pessoas com a facilidade de transporte. O terceiro fator é a agressão à natureza. Toda vez que o ser humano, no seu viver em comunidade, agride a natureza, seja na camada de ozônio, seja no desmatamento, seja em agressões à poluição a rios, isso favorece agentes infecciosos a entrar em contato. O quarto fator é também o comportamento do ser humano em gostar de interagir com animais silvestres. É muito alegórico, né? Todo mundo já gosta de brincar com um macaco, com uma girafa, com um camelo, mas a gente sabe que desse contato pode ter a aquisição de agentes infecciosos. No caso do coronavírus, desse novo coronavírus, o reservatório era um morcego e chegou ao ser humano por esse contato próximo. Lá em Wuhan, na China, é cultural daquele país, nos mercados livres, o contato do ser humano com o animal silvestre. Portanto, mais um fator. E o último fator é o saneamento básico.
e o profissional de segurança pública lida muito com isso também, né? A falta de planejamento em vários países, no nosso, inclusive, de falta de saneamento básico, favorece as infecções. Então, percebam que não é por acaso que ocorreu essa pandemia, mas pela conjunção de fatores. Aglomeração, facilidade de transporte, contato do ser humano com animais silvestres, a facilidade de transmissão e, por último, aí, a falta de saneamento básico. Isso tudo ocorreu lá em Wuhan. E em poucos meses chegou ao Brasil. Nós estamos numa realidade ainda difícil, porque o número de casos tem aumentado, notadamente nos grandes centros. O isolamento social, ele facilita a organização dos setores de saúde para esse atendimento, mas nós sabemos também que enquanto a população não for experimentada com o vírus, a pandemia não vai embora. A população ela pode ser experimentada por vacina, que ainda não chegou, ou ser experimentada pelo vírus em si. É óbvio que a gente sabe que se todo mundo for infectado ao mesmo tempo, aquele percentual pequeno da população que realmente vai adoecer e vai precisar de hospital, que é uma minoria, mas se essa minoria for ao mesmo tempo para o hospital, nenhum estrutura hospitalar dá conta. E é por isso que tem funcionado a quarentena, o isolamento, e a gente começa agora, por ter funcionado, a gente começa a pensar qual que é a dose do remédio para esse remédio não virar um veneno. Como que vai ser o novo normal para a gente voltar às atividades do dia a dia, de enfrentamento, de economia, sem trazer um agravamento da estrutura de atendimento. Esse novo normal que todos nós temos que dar a nossa contribuição. O que eu acredito muito é que esse novo normal vai passar obrigatoriamente por testar mais a população, fazer os testes diagnósticos da população. Foi assim que funcionou nos países que hoje a realidade já é de mais livre transitar, mais livre oferecer os serviços essenciais e não essenciais. Nesses países que conseguiram esse êxito, houve uma estrutura assistencial, mas também houve testagem em massa da população. Então, cada vez mais que essa facilidade de teste chegue, não só aos profissionais de saúde, aos profissionais de segurança pública, mas também cheguem às comunidades, mesmo que não seja na totalidade, mas um número representativo dessa população, nós teremos mais tranquilidade de avaliar quem já pode ir para o enfrentamento, quem pode ir de um local para outro, inclusive situações como tem sido colocadas cada vez mais, do tal passaporte imunológico, né? Alguns países vão cada vez mais solicitar a prova sorológica se o indivíduo já venceu a doença. E a partir daí, eu acho que fica mais tranquilo o nosso dia a dia. Então, para começar a nossa discussão, eu queria dar esse cenário, né? De que, infelizmente, não foi a última pandemia que nós vamos ter, mas o aprendizado com as outras pandemias que já assolaram a humanidade nos faz sermos mais altivos, firmes, mas sem histeria para enfrentar esse novo capítulo da humanidade. Show de bola. Doutor, o senhor falava um pouco desse panorama, nós tivemos aí a gripe espanhola. Primeiro, pessoal, avisar que o doutor Irineu preparou uma apresentação bastante interessante. E aqui, doutor Irineu, se o senhor me permitir, se for possível, passar essa sua apresentação para todos os que estão nos ouvindo aqui, os profissionais de segurança, para entender. O senhor preparou com muito cuidado, com muito carinho, obrigado por isso. A gripe espanhola também foi algo que nós tivemos no início do século XX, que também causou tanto quanto até muito mais morte que nós tivemos, que estamos tendo agora neste período. Então, lá também os profissionais de saúde sofreram, os profissionais de segurança, essa história, de algum modo, se repetiu agora aqui com proporções diferentes, mas com as mesmas gravidades, não é isso? Exatamente. Veja, ao longo da história, eu acho que o som ainda está ruim, né? Não, tá ótimo, tá bom. Tá o bom? pessoal tá ótimo, ficou bom. Tá. Ao longo da história, o mundo já viveu pandemias, né? E as regras que foram usadas naquelas ocasiões funcionam ainda. Estão me orientando a baixar um pouco o som aqui. Aí, ó. Melhorou? Vocês me ouvem bem agora? Sim?
Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. O meu aqui está indo bem. Perfeito. Então, naquela ocasião, muitas regras que nós estamos usando hoje funcionaram. O isolamento social, a segurança pública, evitar aglomerações, orientar as pessoas ao uso da máscara, a lavagem e higienização das mãos e dos ambientes. Então, os hospitais de campanha, como estão sendo hoje, justamente para dar mais estrutura do atendimento, porque um grande contingente de pessoas adoece. E se eu adoecer mesmo por um problema leve e não tiver assistência, esse problema leve complica. E é justamente tudo que nós estamos vendo hoje, com mais tecnologia, mais interativo, na verdade já aconteceu antes e a humanidade sobreviveu. Eu costumo dizer que são regras antigas para problemas novos. Porque até termos uma vacina ou a medicação eficaz, as regras antigas sempre se mostraram funcionar. E aqui eu dou um exemplo. Existia sempre uma regra antiga dos nossos pais, nossos avós. Você está gripado? Respeite seu organismo, fique em casa, se resguarde, não contatue pessoas para não transmitir o vírus. E nós, na sociedade moderna, nos acostumamos a ter um contato mesmo gripado com as pessoas e trabalhar, até como forma de mostrar que nós estamos comprometidos com o trabalho. E às vezes, essa regra que parece boa, são regras todas antigas que funcionaram para um problema novo, atual, e que estão sendo eficientes. Não, isso é muito importante, porque quando começou a questão do vírus aqui na cidade de São Paulo, mais especificamente, existia uma preocupação muito grande nossa, que tínhamos que manter toda a equipe de segurança trabalhando, eu vou falar especificamente da Guarda Civil, e como proceder. Porque até então, no início, as informações eram outras, né? A gente não tinha todas as informações. Eu tenho certeza agora que os médicos estão muito melhores preparados para lidar com o tratamento da doença e todas as intercorrências dela. É a mesma coisa como um avião, né? Você tem muitas horas de voo, acho que esse tempo que vai passando, esse isolamento que estão se pedindo é justamente para se ganhar essa musculatura no atendimento, nas possibilidades de identificação da doença, de uma possível vacina, de um possível medicamento a ser utilizado por isso. Mas nós temos também essa questão do vírus, ele, como todos os vírus, sofre mutação, e pode existir a possibilidade da gente ter que conviver com isso por um longo período de tempo. E aí vem uma grande questão, como conviver com isso e manter as atividades como tem que ser mantidas. Então, como o senhor disse, lavar as mãos, uso da máscara, né, higienização de ambientes, isso tudo são questões fundamentais e importantes que a gente tem que destacar. No início até, as pessoas ficaram preocupadas que tipo de máscara usar. Aí nós falávamos, tinha uma máscara para os profissionais de saúde que trabalha direto com o paciente na intubação, enfim, na limpeza de secreções corporais, que existem problemas de contaminação, que tem que ter algo muito mais parrudo, com muito mais proteção. E eu gostaria que o senhor pudesse falar dos cuidados do profissional de segurança pública que vai no atendimento de uma ocorrência, uma briga de marido e mulher, enfim, uma desinteligência, um atendimento, na verificação de um suspeito, se a máscara, ela já é algo suficiente. Evidentemente que a higienização tem que ser o tempo todo, isso tem que ser colocado. Eu gostaria que o senhor pudesse entrar nesse ponto, para que a gente pudesse dar aos profissionais de saúde uma orientação científica a respeito, talvez até tirando um pouco dos medos que existem, né, que são naturais, importantes, mas que a gente tem como tratar isso. Perfeito. Esse tópico é super importante para qualquer profissional da área da saúde e da segurança pública, por mais que o elan, o objetivo final é o ser humano, é a vida, o primeiro passo para um bom atendimento é a segurança de quem está atendendo. Isto posto, tanto o profissional de segurança pública como o profissional da área da saúde direta, e os dois podem se comportam iguais nisso, eles têm que ter a segurança do atendimento. E essa segurança está muito bem estabelecida, ser eficiente, desde que se respeite essa regra. Por exemplo,
eu vou entrar em contato com uma pessoa que, em tese, pode estar contaminada com o vírus. Mas se eu tomar as precauções adequadas, eu faço um bom atendimento sem me contaminar. A primeira iniciativa se eu vou tocar nessa pessoa, que eventualmente possa ter o risco de contaminação, eu vou ter que estar usando obrigatoriamente avental, luva e a máscara. Para esse profissional, a máscara idealmente tem que ser a máscara com filtro. E basicamente existem duas máscaras com filtro. A máscara cirúrgica, que protege com filtro por até 3 horas, e a máscara com filtro para aerossol. E essa é mais indicada para quem vai fazer procedimentos invasivos, de intubação, de fisioterapia. Então, o profissional de segurança pública tem que ter, para o atendimento, a máscara cirúrgica. Para ele veicular nas vias públicas e fazer a segurança sem ter a interação de perto, de atendimento direto, a máscara de pano funciona como barreira. Então, as duas situações, a depender de quão próximo ele vai estar do indivíduo que ele vai assistir, tem que ser preconizadas. Se ele for fazer um atendimento direto para alguém com sintomas ou suspeito, é a máscara com filtro cirúrgica. Se ele estiver numa área pública, uma via pública, e estiver coordenando, por exemplo, uma atividade ao ar livre ou em aglomerações, a máscara de pano serviria como barreira. Certo? Não, isso que é importante, porque a máscara de pano, de certo modo, virou algo para todo mundo, né? Existe até a obrigatoriedade de se usar a máscara agora, ao sair às ruas, aí ao supermercado, na farmácia, existe já uma regulamentação da prefeitura nesse sentido. Mas porque existia um momento lá atrás que se questionaram o TNT, o tecido não tecido, que é feita aquela máscara de procedimento, né? De quanto que transpassa o aerosol do espirro, por exemplo. Então, questionaram se a máscara tinha ou não tinha essa possibilidade. O vírus, pelo que tem sido dito, aí eu quero confirmar com o senhor, é um vírus pesado. Portanto, eu quero saber do senhor se é um vírus que precisa de muita força, se ele cai. Como que funciona isso, né? Se essa máscara de pano, simplesmente, ou PNT, tecido não tecido, ele já protege o suficientemente, né? O espirro que tem que sair para transfixar essa máscara e para entrar, atingir a outra pessoa tem que ser grande. E como se dá esse contato? Que falam também que tem que ser por gotículas de saliva, né? Que aí é outra questão que também a gente vai entrar. Como que essa gotícula chega à boca, aos olhos, enfim. Como se procede isso para o nosso profissional de segurança ter um pouco mais de tranquilidade com relação a essa questão. Entendi. Olha, é uma doença respiratória. Então, por ser uma doença respiratória, a gente atribui, e existe documentação a respeito disso, de que a gotícula que sai imediatamente da boca, ela é maior do que aquela que fica no ar, aerossolizada. Então, qualquer máscara, mesmo sem filtro, com barreira, que sai de quem está falando, ele consegue barrar o vírus. A questão é, em ambientes principalmente hospitalares, ou em ambiente em que essas gotículas aerossolizam, ficam em partículas menores, aí se precisaria de uma máscara com filtro. Então, é muito seguro usar a máscara. Se todo mundo usar a máscara como barreira, mesmo a de pano, essa gotícula acaba não saindo. Agora, existe a pegadinha, a preocupação, o ponto de atenção com a falsa proteção. Ou seja, se eu uso a máscara e começo constantemente a ficar arrumando ela, e toco o meu rosto, toco a máscara, não higienizo essa máscara adequadamente, ela vira até uma fonte de infecção. Então, qual que é a preocupação? Frente, né? Exatamente. Qual que é a preocupação para o profissional, qualquer pessoa que use a máscara? A máscara tem a sua eficiência desde que ela é bem usada. E ela, para ser bem usada, a primeira etapa ela não pode ser usada isoladamente. Eu tenho que respeitar as outras medidas. Frequentemente higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool gel, limpar os ambientes, principalmente aqueles que eu toco a mão, evitar aglomeração. Se eu fizer tudo isso e usar a máscara, eu tenho uma proteção adicional.
Se eu só usar máscara e achar que estou protegido e tocar no meu rosto, não lavar mais a mão o dia inteiro e não evitar aglomeração, o papel da máscara é muito minimizado. Então, é verdade sim que a máscara protege a gotícula que sai da boca, porque ela ainda é grande, apesar ainda pequena, mas ela é grande para a máscara contém como barreira, e uma vez que ela está no ambiente aerossolizado, ele é só problema nas unidades hospitalares. E é por isso que esse profissional acaba usando filtro só nessa ocasião. A partir disso, a gente sabe que 2 metros de distância é seguro de pessoa a pessoa para o vírus não mais atingir. Ele vai atingir as superfícies. Então, na superfície ele fica viável por dias, 4 a 5 dias, a depender da superfície, se é de madeira, de plástico ou de aço inoxidável. Então, essa barreira com a máscara funciona, mas se eu não tiver atenção, me contamino. E justamente por ficar nas superfícies por dias, a importância da higiene concomitante desses ambientes ou da minha própria mão, para eu realmente não pegar um vírus ativo ainda. Então, existem os dois cenários, né? Existe a proteção, mas tem que ter um bom uso. Então, algumas ações que os guardas, por exemplo, o policial tem que adotar. Orientar para não ter aglomeração. Então, ele vai na fila do banco lá, que tem que orientar. Então, o ideal é que ele chegue até lá, faça essa orientação com a distância de 2 metros daquela população, é isso? Perfeito, isso mesmo. Essa distância cientificamente segura. Existem até trabalhos falando da distância de 1,5 m a 1,8. Na prática fica difícil mas o 2 metros é uma atitude segura que dá para dar informação, a orientação e se manter seguro. Se além disso nós usarmos máscara, a chance fica mínima. Então, esse 2 metros, mesmo sem máscara, é possível não ocorrer nenhuma transmissão. Com máscara, isso torna ainda mais seguro, né? O que tem acontecido é que, por vezes, essa distância não consegue ser respeitada num Uber, numa viatura, por exemplo, de 2 metros, e aí nós utilizamos a máscara. Mas utilizamos as máscaras desta forma, mas não esquecendo das outras medidas. Mesmo na viatura, na locomoção, usar o álcool gel a cada 2 horas, tocou num corrimão, numa estrutura física de uma lanchonete ou uma outra viatura, passar o álcool gel novamente. Então, só usar máscara não ajuda. Fazer todas as medidas e também a máscara é muito eficiente. E com relação às viaturas, doutor, então nós talvez tivéssemos que orientar primeiro a higienização constante daqueles equipamentos que pegam com mais frequência, rádio, comunicação, a parte do painel, onde se coloca a mão, onde se coloca, porque existe a preocupação, eu tenho que higienizar a viatura a todo momento, ou simplesmente os locais, quem mais eu toco a mão, e quando tocar a mão também higienizar a mim, né, e também fazer isso na viatura. O que o senhor possa dizer com relação a isso, por favor? Perfeito. O princípio geral para o infectologista é que toda regra, por mais correta que ela seja, ela tem que ser prática. Se fizermos uma regra, por mais que funcione no laboratório e não for prática, ela não vai funcionar. Então, o que a gente atribui como uma medida prática e efetiva? Nós sabemos que o vírus pode ficar numa superfície plástica por até 5 dias. No vidro, 4 dias. Na madeira, 4 dias. Então, a viatura que tem esses componentes, a gente sabe que o vírus pode ficar viável até 4 dias. Qual que é a orientação prática e eficiente? Toda vez que eu tocar nos objetos, direção, painel, que eu estou tocando frequentemente, não tem problema, eu posso tocar. Mas se a cada 2 horas eu usar água e sabão ou álcool gel, eu estou minimizando esse risco. Se eu vou trabalhar com a roupa própria, com a farda, com o meu uniforme, e deixo esse uniforme no local de trabalho e pego uma outra roupa vou para minha casa, por mais que eventualmente eu me contamine na própria viatura, eu deixei essa contaminação no uniforme. E esse uniforme vai ser lavado ou vai ser usado no próximo dia. E quando eu chegar na minha casa também lavei a mão, eu não levei nada para os meus colegas que moram comigo ou com a minha família. Então, essa rotina de higienizar os ambientes é importante. Agora, e a viatura? Precisa ser higienizada todo dia? Não. A gente costuma dizer que a cada final
do dia de atendimento, ela tem que ser nos locais, principalmente em que ela teve contatos manuais ou com o corpo, ali tem uma higienização. A gente tem discutido até algumas tecnologias da higienização com ozônio, que ainda está em teste, mas vai ser futuramente, um futuro breve, uma estrutura para higienizar mais facilmente as viaturas. O principal é a própria pessoa saber onde ela mais toca e antes de começar a usar, passar o álcool 70 e lavar suas mãos e ter o seu próprio uniforme, que ele possa ser lavável e proteger quando ele for para casa. Não, perfeito. Nós temos outros profissionais que talvez o atendimento seja um pouco mais parecido com o de saúde. Os bombeiros, por exemplo, nas unidades de resgate, no atendimento de ocorrência de acidente, são profissionais que têm que ter um cuidado um pouco maior com relação a isso, porque mexe, às vezes, com sangue e com essas coisas todas. Os olhos, doutor, a gente coloca a máscara que tapa a boca e o nariz. E, geralmente, quem não usa óculos ou o olho está ali. Existe a possibilidade de contaminação pelos olhos ou isso é algo que ainda não foi estudado, não tem essa preocupação? Não existe o contato direto estudado que o olho por si entra o vírus, mas o olho é muito comum de eu levar a mão e a boca também. Então, desse contato olhos, boca, mão, olhos, é que eu acabo contaminando. Então, é via aérea que se compreende nariz e orofaringe, a boca. Então, o olho em si, o vírus não vai ter capacidade infectante pelo olho, mas ele fica ali na superfície, olho, pálpebra, testa, por bastante tempo viável. Então, se eu toco ali e um ato falho, é inconsciente, eu toco na minha boca, no meu nariz, o vírus entrou. Né? Então, quanto mais eu me habituar a lavar sempre as mãos, fica mais difícil para o vírus ter contato com a minha via aérea. Então, o profissional da área de saúde e da segurança pública que vai fazer um atendimento direto, o uso do face shield ou o uso do óculos nesse atendimento o protege, desde que ele também seja treinado e habilitado a não ficar toda hora tocando no óculos ou no face shield, porque assim que ele tirar o óculos e tiver um ato falho com a mão contaminada, colocar na via aérea, ele está se contaminando. Então, requer uma prática, um treinamento constante de usar o protetor, óculos, face shield, a máscara, mas está lavando a mão, higienizando com álcool, para eventualmente, quando a gente nem perceber que tocou no rosto, minimizar esse contato. E é por isso que no início as pessoas reclamavam, muitos profissionais de segurança queriam as luvas. E a gente falava, olha, a luva, você vai ter que higienizar do mesmo jeito. Exatamente. Você pode ter a sensação de segurança e com a luva achar que está protegido e com a luva, com a mão, se contaminar na boca, enfim, a orofaringe, como o senhor falou. E, portanto, a luva ela é recomendada em situações muito específicas, é isso mesmo? É isso mesmo, perfeita, a analogia é perfeita. Então, eu vou fazer um atendimento em que, além do risco do coronavírus, eu vou ter um contato com secreções, sangue do indivíduo, eu vou usar a luva que funciona como barreira. Mas acabei o atendimento, eu tenho que tirar aquela luva. Porque se eu ficar com a luva o tempo todo no ambiente, eu vou me contaminando com a luva e em alguma hora eu vou mexer nessa luva e vou tocar no meu rosto. Vai vir uma bomba de agentes infecciosos. Então, usar o tempo todo luva não tem razão técnica. Pelo contrário, é uma falsa proteção e, na verdade, eu estou me contaminando constantemente. Então, eu posso, inclusive, tocar no ambiente contaminado com a minha mão desprotegida da luva, desde que eu lave ou que eu use álcool gel na sequência. Ela está limpa. Só usar a luva, eu teria que passar álcool gel, álcool 70 ou água e sabão na luva o tempo todo também, né? Então, é uma falsa sensação de proteção. Esse uso do álcool gel, essa lavagem de mão, existem casos em que pessoas estão até as mãos começando a ficar um pouco mais sensíveis, né, causando alguns ferimentos e tal. Existe uma regra para isso, para não ser... A gente tem que ter um meio termo em fazer a proteção sem que seja exagerado e sem que seja menos daquilo que é necessário. Existe uma recomendação, o senhor falava em a cada 2 horas passar um álcool gel, de preferência que tenha algum tipo de produto que possa fazer, deixar a mão mais segurança, não é isso? Perfeito. Veja, como a gente está incentivando a lavagem das mãos cada vez mais, a gente percebe exatamente isso. E a pele já é uma defesa natural para um monte de infecções além do coronavírus. Quando ela fica com abrasões de tanto lavar ou lesões até pelo próprio álcool, aí é 70% que resseca a pele,
a proteção natural da pele vai embora e favorece até outras infecções. Então, qual que é o racional para eu lavar as mãos ou usar o álcool e ter menos risco das lesões de tanto lavar, de tanto passar o álcool? O racional sempre vai ser de eu toquei no ambiente que eu não tenho contato e certeza de estar limpo, eu vou ter que passar o álcool. Só que aí as soluções com gel hidratam mais a pele e evitam essa lesão. O álcool A70 que é o princípio ativo que mata o vírus. Mas se eu usar só o álcool A70, eu vou lesar a pele muito rapidamente. No mesmo dia, eu vou ter lesão da pele. Então, o álcool gel é uma maneira de minimizar esse risco. E é óbvio que eu não preciso ficar cada 10, 15 minutos, mas a gente estipulou 2 a 3 horas, porque em 2 a 3 horas é muito frequente eu tocar em superfícies. Então, esse racional, aí para também não ser excessivo, né? Ou evitar o que a gente sempre... Por que isso convencionou? Inclusive, não está mais o aperto de mão, né? Porque o aperto de mão, a cada vez que eu apertasse a mão de alguém, eu teria que lavar. Justamente para não ter que lavar toda hora, que os comprimentos tem que ser com aceno de cabeça, alguns usam o cotovelo, para minimizar essa necessidade de estar toda hora ter que limpar as mãos e causar uma lesão de tanto limpar. Então, esse meio termo tende a ser o mais correto. A gente sabe que a mão é um potencial foco de contaminação e levar para a via aérea. O cotovelo é muito menor e eu não levo o cotovelo à minha via aérea, ninguém consegue isso facilmente. Então é por isso que essas técnicas têm funcionado. O brasileiro, o latino, é muito próximo. É o abraço, é o beijo. Isso já se evitou, né? Coisa até que o europeu já tem isso por base, né? A gente está aprendendo a cumprimentar sem ter que beijar, né? E isso facilitou demais a evitar o contágio, né? E esse meio termo é importante, porque a gente precisa limpar as mãos, mas quanto menos eu tocar nas coisas, menos a necessidade de estar limpando toda hora. Mas se toquei, eu preciso limpar, higienizar. E eu procurar higienizar com um álcool que tem um gel, por exemplo, ou com sabonete que já tem uma quantidade de hidratante, para não lesar a minha pele. Então, esse meio termo do bom senso, como para tudo na vida, que é o importante. Eu vi que na apresentação do senhor, o senhor discorre sobre os testes, né? Aqui em São Paulo, na capital, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil e a Guarda Civil fizeram testes. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho desses testes, da importância desses testes, se nós temos que ampliar isso para a população, se isso vai ter que ser algo que a gente vai ter que se debruçar sobre isso, e sobretudo com os profissionais de segurança pública. Eu tecnicamente acho fundamental a testagem. Percebam, por várias razões. Primeiro, a gente tem a cada dia sendo noticiado do número de mortes, infelizmente, pelo coronavírus. E se estipula um dado epidemiológico que é a letalidade, ou seja, para ver a gravidade da infecção. Só que esse dado matemático epidemiológico, ele é uma divisão que leva no numerador o número totais de óbitos pelo coronavírus e no denominador o número real de casos por coronavírus. E a gente não faz isso na nossa população. A gente só tem a testagem daqueles indivíduos que procuraram o hospital e precisaram internar, ou dos profissionais de saúde. Então percebam que o nosso número de infectados é muito menor do que o real. A gente tem pelo menos 10 vezes mais casos infectados do que foi testado. Então, quando eu coloco um denominador pequeno, aí a minha letalidade é falsamente mais alta. Se eu fizesse do denominador o número real de pessoas infectadas, a letalidade seria real, né? Então, do ponto de vista de saúde pública, saber exatamente o número representativo das pessoas infectadas vai dar o peso real da doença, a letalidade real. Fora isso, quanto mais se testar a população e souber quem já está imune, quem ainda é suscetível, quem está com infecção aguda, mais facilmente as orientações de segurança para a população vão ocorrer. Porque hoje, o que nós nos baseamos? Nós nos baseamos na capacidade do hospital, de leitos de UTI e de hospital, para dizer se já chegou no colapso, e no número de casos que estão acontecendo. Quanto mais eu souber qual parte da população daquele bairro, daquela comunidade, daquela região está suscetível ou já está imune à doença, mais facilmente eu posso colocar aquela pessoa já imune no enfrentamento. E percebo,
a maior parte das pessoas não vão ter sintomas de coronavírus. É o que a gente chama de efeito iceberg. Lembra do iceberg, aquela pedra de gelo bonita nos mares polares? Aquela parte de gelo que a gente enxerga é a menor parte do todo. A grande parte da pedra está embaixo da água. E justamente acontece isso com o coronavírus. A maior parte das pessoas não vai perceber que está infectado. E justamente eu precisaria testar a população para saber se o indivíduo já está imune à doença. Não pega mais. Ou se por acaso ele mesmo sem sintomas está transmitindo a doença. Então isso só vai acontecer quando a gente tiver essa facilidade dos testes, que é um insumo caro, é uma tecnologia que existe, mas ela é cara para a população, mas eu considero como um maior investimento nessa fase agora de se ter que decidir quando é que a gente abre a torneirinha da quarentena ou não. Então, veio até uma pergunta do Coronel Peixoto, que é o chefe da Defesa Civil na cidade de São Paulo. Uma pessoa que testou, que teve contato, que já teve, não sei se é o IgM, que teve contato com o coronavírus, ele já está tranquilo? Ele pode ficar despreocupado de uma nova contaminação? Ou isso ainda está sendo estudado, está em dúvida ainda a ciência com relação a isso? Excelente pergunta. Olha, a gente tem basicamente 2 tipos de testes para a infecção do coronavírus. Um que é o PCR, que a gente colhe no nariz e na boca. É um pouquinho invasivo, né? Minimamente, mas é. E ele é principalmente indicado para quem está com sintomas. Então, alguém com sintomas de coronavírus faz esse teste. Agora, quem não tem sintoma, o principal exame são a pesquisa dos anticorpos, que é isso que o coronel comentou. Existem 2 anticorpos, o IgM e o IgG. O IgM é um anticorpo de fase aguda, que mostra que o indivíduo, mesmo que não tenha sintomas, está disseminando o vírus. E o IgG, o contrário, já mostra que ele montou imunidade para o vírus, não mais transmite, e a gente tem certeza científica hoje que, enquanto dura a pandemia, a gente atribui que ele não pega mais, não se reinfecta. A gente só não sabe se isso vai durar o resto da vida. Se daqui a 10 anos voltar a pandemia do coronavírus, isso ainda vai funcionar. Mas para esse ciclo de pandemia, se atribui que o indivíduo está imune. Então imagine eu saber numa população de profissionais de segurança pública que estão sem sintoma nenhum, eu já saber os anticorpos dele. Se ele tem IgG já, opa, já é uma segurança para ele próprio, para o enfrentamento de que ele não vai pegar mais aquele vírus enquanto durar essa pandemia. Ou o contrário, imagine que ele está sem sintomas, mas ele é IgM positivo. Ele está transmitindo, inclusive, para as pessoas que ele vai atender e para os colegas dele. Ele precisa ser afastado. Ou ele é suscetível. Não, você ainda não tem nenhum anticorpo. Então, continue se protegendo com os EPIs para você não pegar. Então, cada vez mais vai ser a nova rotina testar em massa a população. E eu acredito, por aquele mesmo princípio que a gente comentou, que a gente tem que quem atende as pessoas tem que estar protegido, que isso tem que começar pelos profissionais de saúde e de segurança pública. Né? Eles têm que ser oferecido para eles de alguma maneira, com apoio privado, estatal, uma força-tarefa para os nossos profissionais serem testados constantemente, né? Para ter mais segurança. E aquele que tem IgG, a gente está seguro que ele não mais vai se reinfectar com esse vírus durante essa pandemia. Que maravilha. Outra coisa que eu vi que o senhor colocou na apresentação é com relação ao tratamento. Eu acho que do início da pandemia, das dúvidas e incertezas que causam preocupação, o isolamento que causa também, as pessoas ficam nesse isolamento também preocupadas e isso leva a um nível de preocupação. O que o senhor pode falar sobre os tratamentos? É o que eu disse anteriormente. Hoje nós temos médicos, né, profissionais de saúde que estão com horas de voo com tratamento da doença, né, em si, das consequências da infecção pelo vírus. E que tem mais capacidade de atendimento, de recuperação, de entender o que fazer. E me parece, quero perguntar ao senhor, se a taxa de recuperação, se está aumentando, se está melhorando, e os tratamentos que estão à disposição, existem muitas questões, muitas meias-verdades a respeito desse ou daquele medicamento, e o senhor, como médico, poder falar a respeito disso. Vi que o senhor colocou, inclusive, com relação à cloroquina na sua apresentação, se o senhor pudesse falar sobre isso, é muito importante para que a gente possa dar aos profissionais que estão trabalhando um olhar sobre o que pode ser feito, que mesmo que se você tiver
se infectado, que existe esperança, tratamento, que pode ser recuperado. Então, o primeiro a tranquilizar a comunidade que não lida diariamente com medicações, tratamentos, é que, em que pese que ainda não existe formalmente nenhum tratamento específico para o vírus, um antiviral que cure, existe o que nós chamamos em medicina de tratamento de suporte. Esse tratamento de suporte é extremamente eficiente quando ele ocorre no tempo certo, da maneira correta. Então, o coronavírus, a Covid-19, quando ela consegue ser diagnosticada precocemente, e o indivíduo, mesmo com fator de risco, consegue ter uma assistência adequada, no tempo correto, no lugar adequado, a chance de recuperação é alta. Em que pesa a gravidade da doença, para alguns perfis de população, quem tem doença crônica, quem é idoso, quem inflama demais, se esse indivíduo consegue ter, no tempo correto, a assistência correta, esse tratamento, mesmo inespecífico, ele consegue muitos bons resultados. E a cada dia que a gente aprende mais a como manusear isso e tem a estrutura de atendimento, mais casos que precisaram de recurso hospitalar e médico e da equipe multi vai ser recuperado. Concomitantemente a isso, nós estamos testando, durante uma pandemia, vários remédios antigos que, em teoria, fazem parte de um racional lógico de enfrentamento de como o vírus interage com o ser humano. A gente sabe que o vírus gosta muito de inflamar o organismo. Portanto, é racional pensar que remédios que hajam nessa fase de inflamação seriam benéficos. E nós não temos ainda uma prova cabal, científica, irrefutável, que alguns remédios definitivamente funcionam. É o exemplo, por exemplo, da hidroxicloroquina. Tirando a politização que ocorreu em torno do remédio, a gente sabe que, em teoria, existe chance do remédio funcionar. O que ainda não se conseguiu comprovar de maneira cabal que isso ocorra para os casos. Mas percebam, para eu determinar que um remédio realmente funcionou para uma enfermidade, eu preciso de muito tempo e de milhares de pessoas testando e estudos bem feitos para isso. Isso leva tempo. Eu não vou conseguir isso durante a pandemia, ter um estudo irrefutável do ponto de vista científico de que tal medicação funcionou, ou o contrário, de que tal medicação definitivamente não funciona. A gente sabe na história científica que vários periódicos científicos mudaram de opinião após décadas. Agora, em havendo uma pandemia em que não há um recurso específico ainda, pesando o risco e o benefício da droga em prol do doente, com o consentimento dele e pesando o seu malefício, eu acredito que muitas medicações ainda não completamente satisfatórias do ponto de vista científico venham a ter o seu uso no coronavírus, né? Então estão sendo usados não só a hidroxicloroquina, mas outras medicações que têm um racional de existir. Enquanto isso, a comunidade científica, médica e profissionais da saúde têm tratado com outras estratégias e tem funcionado, né? O que eu acho mais importante é dizer que se o indivíduo conseguir ter o acesso, o seu diagnóstico precoce e o seu acesso ao tratamento, a chance de recuperação é muito maior do que a chance de sucumbir. Agora, perfeito, quando a gente não consegue essa assistência, é que é o dilema, né? O que eu tenho defendido, né, tirando a politização, que é um ato médico, né? É médico-paciente. Então, você tem a possibilidade, você ajustou com o seu paciente, eu aceitei me submeter àquele tratamento na esperança de poder ter uma melhora dos quadros que poderão advir. É um ato médico, é o médico-paciente e a decisão, e essa sua resposta, ela vai nesse sentido. Só que, retornando, um dos nossos ouvintes falou, olha, mas essa colocação não pode levar as pessoas a acharem que está tudo certo e não se preocupar com H1N1, com tuberculose. Na verdade, a proteção do profissional de segurança tem que ser permanente, não só com essa doença em si, mas com todas as outras que possam ser de contágio pessoa a pessoa. Então, a preocupação com a higienização, a preocupação com o distanciamento, a preocupação de não ter contato com o fluido corporal de outra pessoa sem saber de que forma isso está se colocando, é uma preocupação que tem que ser tomada o tempo todo. É isso mesmo, né, doutor?
É exatamente isso. E eu acredito, eu vejo pelo lado positivo, em que pese que essa pandemia mudou completamente a nossa maneira de agirmos em comunidade, enquanto família, enquanto cidadãos, o ensinamento que ela nos trouxe, os avanços que ela tem nos tornado oportuno é imenso. Aliás, a ciência avança muito nas crises, né? Nas guerras, que ninguém deseja guerra, mas nas guerras muitas técnicas de salvamento, de tratamentos evoluíram. Essa pandemia tem trazido também muitas oportunidades de avanços tecnológicos e na área de saúde também, né? Então, precisamos aproveitar, aprender com isso e saber que o momentâneo não significa necessariamente que uma coisa funciona decisivamente ou não. Nós precisamos ter mais tempo, mas o ato médico, o ato da equipe de saúde tem que ser valorizada e no prol do doente, que é o principal foco de todos nós, né? A pessoa tem que ser respeitada. Eu dou um exemplo sempre, né? Por mais efeito colateral que exista uma medicação, ela vai ser testada e validada ao longo do tempo, mas o médico é capaz também de checar os efeitos colaterais de cada medicamento e perceber se para aquele doente o risco é maior que o benefício, ou o contrário, se o benefício é maior que o risco. E essa decisão é compartilhada à luz da ética em prol do doente. Não, fantástico, é isso mesmo. Tiveram perguntas anteriores com relação a Remdesivir, não é isso? O medicamento isso, aí. Outra medicação, o Remdesivir, também está sendo testado intensamente. Devemos ter resultados mais palpáveis nas próximas semanas, mas também são outras medicações que já foram testadas para outros vírus, que também tem um efeito no papel, na cascata inflamatória, e que, em teoria, tende a funcionar. Os inibidores de interleucina, interleucina 1 principalmente, eu tenho muita fé que nesse caminho aí, pela interação como o vírus causa doença no ser humano, que essa medicação venha a funcionar. Mas óbvio que precisa dos testes, precisa avaliar a segurança, precisa testar em humanos e com muito critério ver qual caso que se apropria. E eu acredito que em pouco tempo nós vamos ter mais resultados de medicações específicas. Não, maravilha. Quando começou essa pandemia aqui, nós fomos procurar estudos lá fora do que está sendo feito com relação a profissionais de saúde. Então, fomos pesquisar o que a polícia de Nova York tinha como protocolo. Na verdade, não na polícia de Nova York, na verdade foi um protocolo da própria Organização Mundial de Saúde que falava com relação, do CDC, do órgão de controle de doenças lá nos Estados Unidos, o que falava com profissionais de saúde. Isso vem mudando tempo a tempo. Por isso que nós fizemos essa conversa com o senhor, para poder atualizar, né? Para poder mostrar para o pessoal o que está sendo feito, do que está avançando. Realmente os tratamentos eles vão cada vez mais melhorando essa possibilidade e vai dando mais tranquilidade a todos aqui com relação a essa questão em si. Gostaria de deixar para o senhor aí algumas considerações aí, que o senhor quiser poder falar a respeito mais da doença em si, como está sendo o tratamento, como o senhor está vendo aqui essa questão toda. Percebam, né? O principal em momentos como esse de fragilidade, tanto emocional, porque não é fácil mudar a vida de muitas pessoas em tão pouco tempo, né? A dinâmica de todos nós, o esgotamento até emocional dos casos, das pessoas, de ficar em casa, isolamento, mas isso tudo é importante em prol da sociedade, em prol do ser humano. O que eu costumo dizer muito é que momentos como esse fazem com que nós, cidadãos, comecemos a refletir sem a histeria. É óbvio que o problema é delicado, que o problema é grave. E para todo problema grave e delicado, não existe uma saída simples. A saída é complexa. Geralmente, a resposta simples a um problema complexo é errada. Então, é justamente esse contínuo enfrentamento com as noções corretas de que nós já vencemos e que existe um norte de melhoria constante, de que todos nós somos responsáveis por todos da comunidade, é que nós vamos conseguir, no menor espaço de tempo e de maneira altiva, enfrentar a pandemia. Então, eu, de novo, agradeço esse canal que faz com que o médico consiga levar algumas informações para quem está com problema no dia a dia, até fora dos hospitais. Maravilha. Doutor, quer responder aqui vou responder aqui por nossos assistentes aqui, o Araújo.
perguntou o que nós fizemos aqui na GCM, lá na GCM, com relação a isso. Existia uma dificuldade muito grande no início, o senhor deve ter acompanhado, dos materiais de EPI. Houve uma escassez mundial, porque, na verdade, a demanda era mundial. Então, a logística desses equipamentos, que eram, a sua grande maioria, produzidos na China, deixaram de ter esse deslocamento e a gente, realmente, nós tivemos uma dificuldade muito grande. Mas, mesmo em frente a isso, nós conseguimos lá comprar o álcool gel, comprar as máscaras, enfim, comprar tudo aquilo que era necessário para poder passar por esse período. Aprendendo junto com todos, né, o que fazer, sobre como tratar com relação a isso. Eu quero aqui agradecer muito, inclusive a pergunta de uma intercambista que ficou aqui, uma indiana, não sei se o senhor viu aí, a TJ, querendo saber com relação a se quem era infectado continua, né, mas depois ela já deve ter acompanhado. E dizer obrigado ao senhor por esse período, esse tempo que o senhor dispensou conosco aqui, comigo e com todas as pessoas que estão nos ouvindo. Ouvir o senhor é muito alentador, porque mostra tranquilidade, serenidade, falando direto do que é importante falar, com o medicamento, com o que foi feito, dando uma avaliação histórica do que aconteceu, que a história ela é cíclica, isso vira e mexe, a gente vai ter isso. Esse aprendizado, com certeza, vai servir para um próximo que, com certeza, deve se repetir de uma outra forma, de outra maneira, em outro lugar, mas o avanço se dá dessa maneira. Então, eu quero aqui agradecer essa apresentação que o senhor me colocou. Eu vou poder, se eu autorizar aqui, eu vou disponibilizar para todos os profissionais que nos acompanharam de segurança. Essa gravação dessa nossa conversa também, vou passar para o senhor depois e para as pessoas poderem ter acesso, mas de verdade agradecer ao senhor e muito feliz que eu sei, me parece que o senhor tem um irmão que também é médico da Polícia Militar, né? Fico muito feliz por isso, existe. Eu falei com o Coronel Camilo hoje, que o conhece lá da Irmandade de Santa Casa, que é um amigo em comum, falou muito bem do senhor, mas a gente aqui, que todo mundo que acompanhou, pôde perceber quanto o senhor conhece, novo, mas com muito conhecimento, com muita prática, com muita experiência. De verdade, muito obrigado aos profissionais de segurança pública, bombeiros, policiais militares, policiais civis, a Defesa Civil, os vigilantes, a Guarda Civil Metropolitana, enfim, todos que trabalham com segurança pública, agradecem esse seu apoio, esse tempo que o senhor gastou conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez essa possibilidade de estar em contato com vocês e os verdadeiros heróis aí que estão no enfrentamento é o pessoal da segurança pública, não tenha dúvida. O médico tem excelente de apoiar e também faz parte disso, mas todos os profissionais precisam ser acalentados e ser encorajados a continuar com as suas ações. E um canal como esse aí, eu acho que estimula as pessoas a continuarem com altivez. Vamos todos vencer tudo isso e vamos sair dessa pandemia como seres humanos melhores. Muito obrigado, Coronel, pela oportunidade. Eu que agradeço. Um abração. Obrigado, pessoal. Obrigado.